Você é boazinha demais? Então fica aqui que eu quero conversar com você, mulher. Eu vou fazer uma análise da série Se Eu Soubesse e vou falar desse tema com a personagem principal, que é a Emma. Então essa série, ela começa pedindo, essa personagem, a Emma, pedindo o divórcio do marido. Eles estão casados há 9, 10 anos e eles têm gêmeos, eles têm 2 filhos juntos ali. E ela, né, passa a grande parte da série é como se ela tivesse voltado no tempo e aí ela fala assim, nossa, se eu soubesse eu não teria me casado com ele. E aí, assim, o tempo todo na série, né, vai mostrando o quanto que ela abdicou totalmente da sua vida para criar os filhos. E aí, naquele momento, ela tá perdida dela mesma, ela não se gosta, ela se olha e não se gosta do que ela vê. É, os filhos também não estão mais nem aí ali para ela, né? E o marido, ele é dúbio, né? O tempo todo ali parece que ele tá. Ele não ajuda, né, com a criação das crianças, ele sempre está muito distante ali emocionalmente da família, esquece o aniversário dela, não ajuda ali, né, com ela, e também fica com aquela sensação de que ele está traindo ela o tempo todo, ela fica, ele fica assim, né, nessa dubiedade e não está 100% dentro ali daquele casamento. E o que isso tem a ver com a mulher boazinha demais, né? Bom, a Emma, ela é. O que eu achei legal, assim, de trazer da história dela, que eu fiquei pensando, assim, porque a história no final dá uma reviravolta que você não esperava que era aquilo que ia acontecer, sabe? Mas toda mulher, né, que tá com o feminino ferido, gente, ela, quando que ela parte em busca, né, de adentrar, né, no seu íntimo ali e olhar para as questões que não estão boas e a buscar nutrição, né, a se nutrir ali, né? Quando essas relações onde ela está, elas não nutrem ela, quando elas estão frias, quando ela está nessa relação ali que não tem uma troca legal. E aí é muito interessante porque no final, bem nos últimos capítulos ali, né, começa a mostrar como que ela acaba, na verdade, que ela não é que ela volta no tempo. Ela teve uma hemorragia cerebral e aí ela entra num estado ali de coma, né, e aí ela fica desacordada e aí nisso ela começa a acessar ali algumas informações, na verdade, que ela sabia, mas ela não queria enxergar, né, então como uma traição do marido ali. E aí, gente, o que acontece? Antes dela de ficar em coma, ela tem um rompimento, assim, com a mulher boazinha, assim, sabe? Ela vê umas fotos do marido com a melhor amiga ali se beijando, né? E aí ela já tinha pedido o divórcio, né? E aí ela vai e destrói o apartamento da amiga. Ali ela acessa um lado sombra dela, né? E aí, naquele momento, logo depois ela acaba ficando em coma e fica um tempo ali inconsciente, né? Então, muitas vezes essa mulher, né, ela tem que regredir esse feminino mesmo, para ela poder acessar esse lado sombra, sabe? Internamente, é como se ela precisasse abandonar, matar essa mulher boa demais, essa mãe boa demais que tem dentro dela ali, sabe? E aí ela acaba acessando esse lado sombra. E o lado sombra, ele é essa parte dela que quando ela consegue enxergar aquilo que é sombra nela, ela consegue enxergar o que é sombra no outro. Enquanto ela não consegue enxergar suas próprias sombras, ela não consegue enxergar no outro. Então, o que acontecia? Ela ficava, ai, porque meu marido, ele não, isso, ele não me ajuda. Coitada, uma vítima. E sim, a nossa sociedade a mulher acaba ocupando um lugar ali de muita submissão, hoje muito menos, né? Mas o papel da mãe, principalmente, né? A mulher sempre fica muito sobrecarregada, né? Eu acho que isso vem mudando aos poucos aí, né? O homem está mais participativo, mas ainda no geral a gente observa mais as mulheres ali tomando frente de tudo, ali né? E hoje em dia ainda tendo que ocupar com trabalhos e tal. Então ela largou a faculdade, não voltou a estudar, não teve os próprios negócios, então ela abandonou a sua vida e naquele momento em que ela decide se separar, né, ela acaba vendo aquilo, né, do marido com a amiga, ela acessa esse lado sombra. E muitas vezes a gente não quer enxergar o nosso lado sombra. Então, é muito comum, por exemplo, numa terapia, né, eu já atendi várias mulheres, assim, que sentiam inveja, mas elas não conseguiam enxergar que elas sentiam inveja. Então, elas achavam que a outra pessoa tinha inveja. Quando elas se tocavam que elas tinham inveja da outra pessoa, nossa, aquilo era muito difícil. Aí a pessoa fala, meu Deus, eu que sinto inveja, como que eu lido com isso? O que que eu faço? Então, quando a gente entra em contato com esse nosso lado sombra, isso muitas vezes é muito difícil da gente lidar, né? Mas também se a gente não entra e não integra esse lado sombra, a gente fica como se a gente não quisesse enxergar as coisas que estão no nosso nariz, né? E aí, quando ela vai se recuperando, né? Ela tava conversando lá com a terapeuta dela, a Emma, né? E aí ela fala, meu, o tempo todo os sinais estavam ali pra mim, só que eu não conseguia enxergar, né? Eu não queria enxergar. E aí mostra ela ali, né, seguindo com a vida, e aí o cara não consegue lidar bem com aquilo, fica se sentindo culpado e tudo mais. Mas o que que acontece, né? Ela tem que... chega um momento que essa mulher ela tem que olhar pra si, ela tem que entrar dentro de si e tem que buscar as respostas e mudar essas coisas, né, internamente, para que ela possa ter uma nova realidade.
a depender do caso, às vezes não precisaria romper o casamento, né? Às vezes a própria mudança da postura dela já iria mudar toda a dinâmica daquele casamento, enfim. Mas, né, teve que se chegar naquele ponto, né? E o tempo todo da série eu ficava me perguntando, eu falei, gente, pra que tanto sofrimento, sabe? Pra que tanta, né? Por que essas pessoas não olham pra si, não vão buscar, não ficar uma machucando a outra, ficar uma, né, ali, e aí, assim, muita dor, né? Quanta dor que vai sendo gerada ali, dor atrás de dor, porque as pessoas não conseguem se olhar, não conseguem se entender, e aí ficam machucando as outras pessoas que estão próximas ali delas, né? Quando a gente consegue acessar essa nossa sabedoria interna, que a gente se reconecta com a nossa intuição, que a gente integra esse lado sombra, né? A mulher, é importante que ela não fique muito tempo nesse lado sombra, que ela consiga integrar e equilibrar esses opostos, né? Nem boa demais, nem sombra demais. Então, que a gente consiga entrar em contato com a sabedoria, com a intuição ali, para que a gente possa fazer esse processo de equilíbrio mesmo, tá? E existe, gente, também, por que às vezes por que aquela mulher demorou demais para encontrar aquilo? Porque também existe cada fase da nossa vida, cada fase da mulher, ela vai tendo necessidade, vai tendo mais, não só necessidade, mas ela também vai tendo mais sustentação para conseguir olhar para aquilo. A gente não consegue olhar para tudo de uma vez só, porque também depende da nossa fase de amadurecimento psíquico, emocional ali também, né? E um processo terapêutico, ele vai olhar para essas questões, a gente vai, né, consegue, eu como terapeuta consigo ir junto com a pessoa para a gente poder ir amadurecendo e olhando para essas situações, integrando, trazendo reflexão ali, né, para que você, né, para que cada vez mais a gente possa ir se libertando, sabe, tendo relacionamentos mais saudáveis, igual a Emma, né, também, ela tem essa questão da simbiose, né, que ela fica assim, ela joga essa simbiose, essa necessidade de tudo ser os filhos, né. Então, também tem uma questão ali que a afasta do relacionamento, né? Tem a questão do marido, do homem ali, mas também tem a questão dela. Ela muito presa na relação com os filhos, nessa simbiose ali com os filhos, né? Então, é importante que essa mulher consiga olhar para si, né? Resgatar as situações dela com os pais dela ali, né? Que é bem confusa, né? A gente vai vendo ali o tanto que ela é controladora, ela quer controlar os pais ali. Tudo bem que tem a questão do medo dela perder o pai ali de novo, né? Mas o quanto que isso já provavelmente é uma máxima na questão dela ser muito controladora ali, querer manter as pessoas todas ao seu redor, né? Tanto é que na fantasia dela ali, quando ela tá em coma, todo mundo tá sob o controle dela. Ela é a chefe de todo mundo e ela que controla todo mundo ali. Então, o quanto que ela, né, não consegue ter flexibilidade, não consegue estar mais fluida nas relações ali, e aí ela precisa passar por todo esse sofrimento ali, né, pra chegar a enxergar aquilo que ela precisa enxergar, sabe? Então, a gente consegue fazer isso muitas vezes de uma maneira mais fluida, tranquila, mas muitas vezes a gente vai buscar ajuda só quando a gente tá aqui, né? Então, o legal seria se a gente já buscasse ajuda, né? Já se olhasse antes de chegar nesse limite, né? De transbordo aí da água, né? Mas, às vezes, essas relações frias, elas são esse motor que vai fazer com que a gente olhe e entre e se aprofunde em nós mesmos para buscar essa nutrição interna aí, tá? Eu espero ter ajudado e se você estiver precisando de acompanhamento terapêutico, manda uma mensagem que eu mando mais informações, tá bom?